pessoal, eu sou o Renner, sou especialista de vendas a meus pedidos. Recentemente a gente lançou um e-commerce B2B. A Meus Pedidos, ela é uma empresa especialista em força de vendas. O nosso negócio é ajudar representantes, vendedores, equipes de campo que estão na rua. A gente ajuda tanto escritórios de representação como distribuidoras, indústrias e tudo mais. O foco desse nosso webinar hoje vai ser direcionado para o representante e para o escritório de representação. Nos próximos dias, a gente tem 2 webinars já agendados, no dia 12 e no dia 16, se eu não me engano, e cada um deles é para um público distinto. Um vai ser para a indústria, um vai ser para representante, então nos próximos dias a gente vai ter outros webinars rodando, muito parecido com esses, mas dedicado para cada uma das verticais. A mecânica aqui da apresentação vai ser muito prática, como eu disse, a gente vai botar bem a mão na massa, eu vou passar de uma maneira bem simples o conteúdo que eu tenho para passar, e eu quero acreditar que vocês vão conseguir entender. Então, se caso tiver alguma dificuldade, conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês podem ir escrevendo, não sei se vocês viram do ladinho do chat, tem como vocês escreverem uma mensagem, o chat, ou tem uma pergunta, uma I'll answer. Se vocês quiserem, vocês podem mandar perguntas e a gente vai apurando do lado de cá as perguntas e depois no finalzinho, ou conforme as coisas vão acontecendo, se eu conseguir passar o olho aqui, eu respondo na hora. Mas se eu não conseguir passar o olho aqui, tá pipocando pergunta pra caramba aqui, eu deixo para a gente passar elas no final, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A pergunta que não quer calar é: os representantes podem alavancar as vendas através da internet? Eu vou dividir aqui a minha tela com vocês, para vocês seguirem junto comigo uma apresentação que eu montei, para servir como pano de fundo aqui, para que vocês consigam acompanhar a minha linha de raciocínio. Então, vamos lá. Essa pergunta é a pergunta que tem que ser respondida, né? Representante pode alavancar vendas através da internet? Eu quero acreditar que hoje boa parte aqui já vende pela internet. Só não tem uma loja virtual, mas muita gente aqui já usa o WhatsApp, e-mail, já usa diversas plataformas que trafegam pela internet. Então, de fato, a resposta de vender pela internet, eu acho que quase todo mundo aqui já usa esse meio de comunicação para vender. O que eu vou mostrar para vocês aqui é que o escritório de representação, o representante, ele pode ter uma loja virtual para atender o seu cliente. Ele pode ter uma loja muito parecida com o que o varejo já construiu. Então, como eu disse antes, isso aqui já é uma verdade, principalmente fora do Brasil. Estados Unidos e Europa já têm esse conceito implementado e isso rende milhões em faturamentos para eles nesse nicho, nesse mercado. A gente está trazendo isso para o Brasil. A Meus Pedidos está levantando essa bandeira e acreditando que a gente pode reformular o mercado brasileiro. A gente pode deixar o representante, o escritório de representação mais competitivo, pode atender melhor o seu cliente. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de um e-commerce especial. E é por isso que a gente chama de e-commerce B2B. B2B, como eu disse, ele é uma sigla derivada do inglês, que significa business to business, e traduzindo para o português é basicamente de empresa para empresa. Então, o que vocês vão ver aqui é uma loja virtual feita para quem relaciona entre empresas, ou seja, um e-commerce de empresa para empresa. É isso que eu quero passar para vocês. Então, a ideia do que eu tenho para passar, eu vou fazer um paralelo primeiro sobre o que era no passado. Um passado não muito distante. No passado não muito distante, a gente tinha o representante sendo acompanhado no seu dia a dia por tabelas de preço em papel, por catálogos, por bloco de pedido, enfim, o porta-mala do representante, o porta-mala do vendedor de rua era sempre abarrotado de papel, de catálogo, de flyer, e isso não deixou de ser verdade, né? Porque as visitas, quando são feitas, elas requerem esse tipo de material. O atendimento para o cliente requer esse tipo de material. Só que hoje em dia, a gente vê tudo isso da mesma forma, ou seja, ainda acontece de você ter que sair de casa com catálogo, sair de casa com tabela de preço, enfim, tu tem que fazer isso tudo carregando a tiracolo, e além de tudo isso, você ainda tem que atender o teu cliente por Skype, telefone, WhatsApp, e-mail, sinal de fumaça, seja lá o que for. Então, o que acontece? O que antes era uma benfeitoria, ou seja, quando o WhatsApp aqui eu acho que já é verdade para todo mundo aqui, que a grande maioria das transações são feitas através de WhatsApp. Eu acho que boa parte de quem está me assistindo aqui já usa o WhatsApp para fazer venda. Só que isso tem seu ponto forte e seu ponto fraco. E como ponto forte, eu acho que é inegável
que esse tipo de e-mail, favorece o contato. Ou seja, o representante, o vendedor é encontrado a qualquer momento pelo seu cliente. Só que isso também tem um ponto fraco, que é o descontrole da informação. Eu quero acreditar que todo mundo aqui tem uma história para contar daquele cliente que sem querer mandou um código errado pelo WhatsApp, a quantidade errada pelo WhatsApp ou por e-mail. Isso foi registrado, o pedido foi fechado, foi mandado para a fábrica e quando a fábrica entregou, deu água, não virou, teve problema. Esses são um dos malefícios da comunicação através dos meios que não foram feitos para isso. Ou seja, o WhatsApp é uma ótima ferramenta de comunicação, mas tratar de uma venda, de um processo que tem lá sua criticidade, por vezes esbarra em um problema de digitação, um problema até de acesso. De vez em quando o representante pode estar fora de área e o cliente, por sua vez, não consegue contactar e acaba fechando com o representante concorrente. Eu escuto isso muito aqui quando eu falo de e-commerce B2B, que puxa, que bom que agora eu tenho esse e-commerce B2B, porque até então eu escutava do meu cliente que ele não tinha fechado comigo porque o meu representante não estava passando lá. E como o representante não estava passando lá, o cliente acabava fechando com o concorrente. E o e-commerce B2B deu essa vantagem, a loja virtual deu essa vantagem. Então o que acontece aqui é que hoje o representante tem todas as ferramentas possíveis e imagináveis para se comunicar com o seu cliente, mas elas não são feitas, elas não são pensadas para isso. Então, por vezes, elas oferecem algum tipo de problema. Continuando a conversa, um fato que é verídico é que cada vez mais os brasileiros compram pela internet. Vocês estão acompanhando índices caindo o tempo todo, índice de venda, índice de movimentação industrial, tudo isso vem caindo mês a mês nesses últimos meses de crise e tudo mais. Uma coisa se manteve em velocidade de cruzeiro e crescendo, que é o e-commerce, as lojas virtuais. A venda pela internet não sofreu com a crise. E isso gera algo que, na pior das hipóteses, tem que levantar uma luzinha vermelha do lado do representante e dizer, mas o que eu estou fazendo para vender pela internet? Muitas das vezes, é senso comum, é o que todo mundo pensa. Isso só funciona para o consumidor final. O comerciante, o distribuidor, não compra dessa forma. Ele não está acostumado com tecnologia. Gente, eu quero pedir para vocês, eu sei que vocês não vão precisar me responder, mas eu quero apostar que a grande maioria aqui tem um celular mais perto do que uma caneta. Hoje, a tecnologia, além de a gente já ter se acostumado com ela, a gente gosta dela. E eu não falo só de mim, que trabalho com tecnologia, eu falo de vocês, eu falo dos filhos de vocês, das esposas, dos maridos, das tias, das vós, das mães. Gente, o comprador é igual. O nosso cliente lá na ponta, até mesmo o senhorzinho que trabalhava na mercearia lá da esquina, ele já tem o celular dele, ele se comunica por WhatsApp, ele gosta de tecnologia, gente. Então, faz parte de um processo de evolução a gente perceber que há uma nova geração de compradores. E o que a gente está fazendo para aproveitar essa nova geração de compradores? Bom, vocês estão aqui me acompanhando, eu não sei, mas aqui a gente tem algumas empresas gigantes que já perceberam isso. E vocês podem imaginar que isso não é à toa, tá? A ideia aqui é justamente que essas empresas perceberam que os compradores delas já tinham predisposição a comprar pela internet. Então, Ambev, Arcelor, Mercedes, Unilever, Goodyear, enfim, gigantes, multinacionais e nacionais gigantescas já investiram em e-commerce B2B. Gigantes já investiram em sua plataforma de venda direta a seu cliente final. E aí alguém aqui já vai me dizer, puxa vida, Renner, mas eu não sou nenhuma dessas aqui, eu tenho uma representação, sou um escritório, sou sozinho, não tenho condições de fazer um investimento no e-commerce B2B no porte que essas grandes empresas fizeram. E aí então eu vou dar aqui um choque de realidade em vocês. Esses aqui são alguns dos nossos clientes, dos mais recentes, aqui clientes da meus pedidos, tá? E eu falo de clientes que eu atendi, pelo menos alguns deles aqui eu atendi. O Thiago Rolim, por exemplo, foi um deles aqui, que foi um cliente que foi contratado recentemente. Essas representações aqui, eu não sei se são conhecidas de vocês ou não, mas são logos para nós muito representativos, porque são empresas que já apostam no e-commerce B2B. São escritórios de representação que já vendem pela internet. Então, o que eu posso dizer para vocês é que o pontapé inicial já foi dado. Ou seja, já tem gente bebendo água limpa.
Já tem gente chegando nessa fonte antes de muitos outros. E aí, talvez o mais cético, aquele que ainda está mais reticente, talvez ainda não tenha se convencido. Ele pode estar pensando isso aqui, ó, vender pela internet não é para mim. E aí, vocês já têm as suas verdades. É que o meu concorrente vai ver meus preços, o cliente não tem internet, o cliente só vai pedir o que ele quer, não vai pedir o que eu tenho para vender, só vendo quando visito, é muito difícil, o cliente não vai usar. Isso tudo está muito implícito na cabeça da gente. Eu falo isso até por mim. Antes de eu conhecer os mecanismos que a tecnologia oferecia, os mecanismos de e-commerce orientado para representantes e para escritórios de representação, eu também imaginava que isso não fosse algo feito para esse público. Então, isso acaba sendo um choque de realidade para muita gente. É algo novo, só que é algo novo para o representante, é algo novo para o escritório de representação, para o vendedor, mas não é algo novo para o comprador. No CPF, ele já compra pela internet. Ele já compra livro, já compra música, já compra pela internet, a sua grande maioria já compra pela internet. E hoje, eu quero acreditar que vocês que estão aqui me assistindo ainda não oferecem nada pela internet. E é por isso que a gente está aqui. O próximo passo que eu já vou avançar do lado de cá, para falar para vocês, é para a gente começar a quebrar essa ideia de que vender pela internet não é para mim. Vender pela internet é para você, sim. E você faz isso tendo uma loja virtual própria, com algumas modificações de uma loja virtual feita para o consumidor final. Poxa, Renner, que modificações são essas? Bom, vamos lá. O que um e-commerce B2B tem que ter? O e-commerce B2B tem que ter, de maneira imprescindível, tabelas de preço diferenciadas por cliente. Esse talvez seja um dos maiores calos de quem não conhece essa tecnologia. Porque a gente conhece o e-commerce das lojas americanas, como eu disse, Submarino, que estampa o preço lá bem na nossa cara, até usa o preço como um argumento de venda e para fomentar o nosso interesse no produto. Bom, com o e-commerce B2B, as coisas funcionam um pouquinho diferente, né? Porque eu não posso explorar o meu preço de maneira descontrolada. O meu preço tem que ser exibido só para quem eu quero que veja aquele preço. Então, isso um e-commerce B2B tem que ter de maneira obrigatória. O preço tem que ser orientado conforme o visitante da tua loja virtual. Ou seja, se qualquer anônimo acessar a tua loja virtual, ele não pode conseguir ver teu preço. Mas quando o teu cliente acessar a tua loja virtual e ele se identificar, colocar lá o seu login e a sua senha e ele já estiver liberado por você, aí sim ele vai poder ver o preço dele, a tabela de preço dele. Então você pode ter diversas tabelas de preço, diversas negociações com clientes e cada cliente verá o seu preço sem problema nenhum. Isso é imprescindível para um e-commerce B2B. Então, isso precisa estar na cabeça de vocês. Não é qualquer e-commerce, não é uma loja virtual qualquer. É uma loja virtual que permite que o controle do preço seja feito de maneira correta. O segundo item, de maneira extremamente importante, o representante, o vendedor, ele tem que ser mantido informado de tudo o que acontece na loja virtual. É imprescindível que todos os pedidos que entram através do e-commerce, através dessa loja virtual, sejam comunicados e encaminhados para o representante, para o vendedor, para que ele possa, inclusive, potencializar eventualmente uma venda. Porque talvez o mais, eu vou usar o termo preguiçoso, o mais acomodado, acho que essa é a mensagem correta. Talvez aquele representante acomodado vai ficar feliz em receber um pedido do seu e-commerce e ter simplesmente o seu percentual de comissão pago, pronto e acabou. Mas tem aquele vendedor fominha, eu sei que vocês estão acompanhando aqui, são aquele vendedor fominha, aquele que quer vender, aquele que quer ganhar dinheiro mesmo. Esse vendedor fominha, esse vendedor que é bom de negócio, ele não quer receber a comissão de maneira passiva. Ele quer receber o pedido do cliente e ser informado dele para ele potencializar a venda. Ele quer receber aquele pedido para que ele consiga ligar para o cliente, oferecer um outro produto do mix, que seja um lançamento, algo que está em oferta, enfim. Então, é imprescindível que um e-commerce B2B envolva o vendedor, envolva o representante, para que vocês tenham o poder de, eventualmente, potencializar uma venda. E o próximo passo, que também é imprescindível, é que no e-commerce B2B, a gente não pode eliminar a etapa de negociação. O que significa isso, pessoal?
Quando eu compro nas lojas americanas, por exemplo, eu compro um livro, eu decido qual é o meu livro, decido qual é a minha forma de pagamento, vou lá e passo o meu cartão de crédito, e em 7 dias o produto está chegando na minha casa. É assim que funciona quando eu compro numa loja virtual feita para mim, consumidor final. Mas não é assim que funciona quando você vende para o teu cliente, para o teu lojista. Ele não paga na hora, ele faz em 30, 60, 90, ele pede desconto, você negocia prazo de entrega, você negocia entrega do pedido parcial, você troca produto por outro que seja similar, enfim, gente, a etapa de negociação é uma etapa vital para o nosso negócio, para o negócio do representante e do vendedor. Então, assim como o vendedor não pode ser eliminado, o representante não pode ser eliminado do processo daquele pedido que é coletado pela loja virtual, pelo e-commerce B2B, a etapa de negociação também precisa ser mantida. Justamente para que o representante e o vendedor tenham a oportunidade de chegar lá e pegar o telefone e ligar para aquele cliente e dizer aqui, recebi teu pedido aqui do e-commerce, legal, você pediu arroz, feijão, mas tô vendo aqui que você esqueceu de pedir a carne. O que aconteceu? Você está pedindo carne do concorrente? Putz, aí o teu cliente vai dizer, pá, esqueci de pedir a carne, pelo amor de Deus, coloca aí a carne que tem que fechar o pedido. Legal. Isso é mérito do vendedor, é mérito do representante que consegue acompanhar o dia a dia do cliente e saber que dá para fazer uma venda melhor do que aquela que está vindo direto do e-commerce. Então, a etapa de negociação tem que existir. Um e-commerce B2B precisa permitir que a etapa de negociação exista. E aí eu acho que já deve ter ficado claro, mas eu reforço aqui. O e-commerce B2B, ele não vem para dividir, ele vem para multiplicar. Eu não sei se vocês perceberam, mas os representantes, os vendedores, eles continuam completamente envolvidos no processo. Vocês são peça fundamental para que a venda seja selada. Vocês são peças fundamentais para que a venda seja a venda mais perfeita possível. O e-commerce B2B, ele vem para ser um preposto eletrônico. Esse foi um termo que eu ouvi de um representante para quem eu atendi. Ele falou, puxa, Renner, essa loja virtual é fantástica. Ela cria para mim um preposto eletrônico. Ela fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo os meus clientes e eu só vou pegando os orçamentos aqui para depois ir lá e fechar com eles. Então é isso que eu quero que vocês entendam. O e-commerce B2B, ele não vem para substituir ninguém. Ele vem simplesmente para oferecer para vocês mais um canal de vendas, mais uma forma de capturar aquele pedido. Então, ele vem para multiplicar. Eu quero que vocês entendam isso. Isso tem que ficar muito, muito, muito claro. E falando nessa possibilidade, nesse envolvimento do representante, desse envolvimento do vendedor, outro ponto que tem que ficar muito, muito latente para vocês é que vocês precisam conseguir identificar quem são os principais clientes que podem usar essa plataforma. Quem que vai comprar primeiro de vocês? Que público vocês vão explorar primeiro numa loja virtual? E aí eu vou contar para vocês. O primeiro deles é aquele cliente sem tempo. Eu quero imaginar que todo mundo que está me ouvindo aqui tem uma história de bater no cliente às 8 horas da manhã e sair do cliente meio-dia sem ele ter atendido vocês. Sem ter ele, pelo menos, olhado na cara de vocês. Então, é muito comum que existam clientes que simplesmente não têm tempo. Eles não param, eles não conseguem parar para atender o representante, mesmo precisando do produto. Então, o vendedor, o representante, por vezes, perde um tempo precioso para atender o cliente, para ir lá visitar o cliente, bater na porta dele, e o cliente simplesmente não atende. Não consegue, não é má vontade, não consegue. E aí o que acontece? Puxa, ele vai ficar sem pedir? E aí esse cliente é aquele que vai ligar para o representante quando ele está dirigindo, vai ligar para o representante à noite, vai mandar um WhatsApp meio estranho. Acontece muito que ele simplesmente precisa do produto de vocês e ele não consegue ter tempo para pedir aquele produto. Então, esse cliente sem tempo vai adorar quando vocês oferecerem para ele uma loja virtual para que ele consiga fazer o pedido na hora que ele quer, na quantidade que ele precisa. Isso é fantástico. Esse é o primeiro cliente que precisa receber a novidade do e-commerce B2B. O segundo cliente é o cliente que fica um pouquinho mais distante da tua praça. Ou seja, eu quero imaginar que todos vocês que estão aqui me assistindo já têm uma praça pré-definida, uma região, uma cobertura já pré-definida. E essa cobertura, de vez em quando, puxa, é difícil você cobrir 100% do teu território. Eu imagino que boa parte aqui talvez até consiga.
Mas é difícil, poxa, tem alguém, tem uma venda que fica um pouquinho mais distante, ela talvez não seja nem tão grande, puxa, eu não vou lá, não vou visitar, não vou atender aquele cliente. Esses clientes podem ser atendidos através da loja virtual. Esses clientes vocês vão conseguir atender através dos pedidos que entram pelo e-commerce B2B. Vocês vão poder passar lá, visitar aquele cliente, apresentar o mix de produto, apresentar o seu negócio, apresentar todas as marcas que você representa e deixar o e-commerce B2B para ele dizendo, olha, quando você precisar de alguma coisa, cota comigo, acessa a minha loja virtual, faz o seu pedido comigo, eu vou te atender. Talvez eu não consiga te visitar todo mês ou toda semana, como eu faço com os outros, mas eu vou te atender da mesma forma. Isso é fantástico. Você amplia a tua área de atuação. Você amplia o teu atendimento, melhora a tua presença na tua praça. Ou seja, daqui a pouco você vai estar ciscando no território do teu concorrente. Então, isso se você não fizer, daqui a pouco o concorrente vai estar ciscando no teu território, tá? Então, vocês precisam entender que clientes distantes ou de uma praça um pouquinho distante, é muito necessário que recebam a novidade do e-commerce B2B. O segundo cliente não é nem de uma praça distante. Às vezes ele é até do teu roteiro, ele é do teu caminho. Mas ele é uma vendinha um pouquinho menor, um pouquinho mais humilde. O senhorzinho, às vezes, além de não ter tempo, ele não representa assim um volume tão grande de venda. Puxa, só por isso você vai abandonar esse cliente? Só por isso você não vai vender para ele? Só por isso você não vai conseguir parar lá e atender ele? Mas não, de jeito nenhum. O cliente pequeno, assim como o cliente de uma praça distante, pode se servir muito bem da sua loja virtual. Você tem que passar nesse cliente, como eu disse antes, abrir o cliente, apresentar seus produtos, apresentar seu catálogo, deixar seu contato e deixar também para ele o e-commerce B2B para ele acessar. E aí, ele sempre, toda vez que precisar de um produto, vai consultar você também. Vai pedir para que você faça uma cotação, porque ele vai ter você lá dentro, não presente fisicamente, mas presente virtualmente. Então, o cliente pequeno, aquele cliente que às vezes não representa um volume tão grande de vendas e às vezes não vale a pena nem parar para visitar, precisa ser atendido com e-commerce B2B. E por último, e talvez esse seja o mais interessante, algo que seja difícil para vocês entenderem, mas que certamente tem dinheiro ali, é esse cara aqui, ó, o cliente anônimo. Gente, empresas abrem, empresas fecham todo santo dia no Brasil. Nos últimos anos, a gente vem tendo uma média de abertura de mais de 2 milhões de empresas por ano. É muita empresa abrindo e fechando. Não tem representante, não tem vendedor que dê conta de passar em todas essas empresas e abrir todas essas empresas. É muito difícil. Agora, se você oferecer uma loja virtual e se oferecer na internet, imagina se esse cliente te encontrar. Imagina se o cliente nem necessariamente você abrir ele, mas ele te buscar. Esse cliente vai entrar em contato com você através do e-commerce B2B. Então, é magnífico que você apresente para todo mundo, ou para quem quer que seja, a sua loja virtual. E com isso consiga captar novos clientes. Esse talvez seja um dos pontos que a gente vai abordar num próximo webinar. Como chegar nesse cliente anônimo? Como se apresentar para esse cliente anônimo que você não conhece, mas está dentro da tua praça? Então, isso a gente vai abordar nos próximos webinars, tá, pessoal? Eu não vou atacar muito essa ideia do cliente oculto, mas saibam que esse é um perfil de cliente que vocês certamente irão acessar. E agora, gente, dito tudo isso, aqui na Meus Pedidos a gente já vem tendo uma experiência com e-commerce B2B há alguns meses. E a gente vem acompanhando algumas mudanças de hábitos. E eu tenho como citar para vocês aqui 2 fenômenos que a gente vem acompanhando a partir do momento que uma representação ou representante ativa um e-commerce B2B. O primeiro fenômeno que a gente não imaginava que iria acontecer é que a maioria dos pedidos entram fora do horário comercial. Ou seja, isso prova que o teu representante, que o teu vendedor, perdão, que o teu comprador, que o teu cliente comprador não tem tempo para te atender durante o dia. E quando você oferece para ele uma loja virtual, para ele acessar quando ele quiser, na hora que ele quiser, ele acessa de noite. Ele acessa, na grande maioria das vezes, da casa dele, do escritório dele, mas fora do horário comercial, porque no horário comercial ele está na correria. E ele acaba não conseguindo acessar não conseguindo acessar você e não conseguindo falar com você para fazer seus pedidos. Mas quando você oferece para ele um e-commerce B2B, aí sim ele consegue fazer seus pedidos e a gente acompanha que a maioria dos pedidos do e-commerce B2B entram fora do horário comercial, provando por A mais B que o teu cliente não tem tempo para atender. E aí, por consequência disso,
a gente vem acompanhando um outro fenômeno. O ticket do pedido, ou seja, o valor do pedido que vem do e-commerce B2B, tem um valor razoavelmente mais alto do que aquele pedido que é coletado na visita. E aí alguém vai me dizer, mas Renner, mas que coisa fantástica, como isso? Por que só porque eu ofereci uma loja virtual, o meu cliente está comprando mais? Que mágica é essa? E aí a gente vem acompanhando aqui um dos principais fenômenos, que é esse aumento do ticket devido ao teu cliente não conhecer tudo que você vende. Exatamente por você não ter tempo de conversar com ele, ele não ter tempo de te atender, ele normalmente compra aquilo que ele normalmente compra. Ou seja, você não consegue oferecer para ele um lançamento, um produto novo, uma queima de estoque, às vezes não dá tempo, e ele não para assistir, para te ouvir, para ver todos os produtos que você vende. Eu tive um caso, eu estava vendo aqui no chat, de um amigo aqui que falou que tem no mix dele 25 mil produtos. Gente, se coloca no lugar do cliente. Como é que ele vai conseguir ouvir o representante ou o vendedor apresentar 25 mil produtos? É muito difícil. Agora, quando ele acessa a loja virtual, ele consegue ver todo o teu mix de produto, ele compra tudo que ele habitualmente já compra, e ali ele se arrisca a fazer um pedido com um produto que até então ele não pedia. Normalmente porque às vezes ele nem sabia que você vendia aquele produto. E quando ele acessa o e-commerce B2B, ele vai conseguir visualizar. Ele vai conseguir comprar aquele produto e fazer um teste com um produto que até então ele não comprava. Então, esses são os dois principais fenômenos de quem ativa o e-commerce B2B. Passa a receber pedidos fora do horário comercial, e esses pedidos que entram pelo e-commerce têm um valor um pouco mais alto do que o valor do pedido coletado face a face. Justamente porque o cliente acaba pedindo produtos que até então ele não pedia, porque ele nem conhecia esse produto no seu mix. Mas nem tudo são flores. Não é qualquer empresa que pode ativar um e-commerce B2B. Eu tenho aqui pelo menos 2 exemplos de empresas que não conseguem tirar tanto proveito de um e-commerce B2B na mecânica que a gente está apresentando aqui. O principal deles talvez seja quando aquele representante, aquele vendedor que tira o pedido, também repõe os produtos. Aí aqui a gente vai falar principalmente com quem trabalha com gôndola em supermercado, gôndola em mercearia, que tem que vender o produto, repor o estoque, repor a gôndola, tirar o pedido e tchau. Esse perfil de negócio não é que não consegue se aproveitar do e-commerce, mas é que o cliente já usa o vendedor como um repositor de estoque. Então ele não vai querer fazer pedidos através de uma loja virtual e perder a comodidade de ter alguém repondo o estoque dele. Então ele vai usar, de fato, o trabalho do representante, o trabalho do vendedor, para que, além de tirar o pedido, o estoque também seja reposto. Então, nesse tipo de mercado, é muito difícil que a gente tenha a adoção do e-commerce B2B pelo cliente. Pelo menos num primeiro momento. Eu não vou falar que é impossível, tá, gente? Mas é um pouquinho mais difícil. E o segundo, e aí vocês já devem imaginar, que são os produtos ou serviços personalizados ou sob medida. Esses produtos são feitos de maneira artesanal, personalizadas. Então, não tem como o seu cliente, através de uma plataforma de e-commerce, conseguir fazer um pedido personalizado de você, porque mudam-se as medidas, muda-se o preço, muda-se o acabamento, muda-se o preço, muda-se o tamanho, muda-se o preço, enfim, muda-se um monte de coisa, muda-se o preço, muda-se os prazos, enfim. A gente não consegue atender com uma plataforma de e-commerce, porque isso é muito negociável, é muito tratado na visita, na conversa que é feita. Então, basicamente, aqui a gente tem duas linhas de negócio que não conseguem aproveitar muito bem o e-commerce B2B, pelo menos não agora, que são para quem vende produtos personalizados e para quem vende os produtos que também já são repostos na gôndola, ok? E para finalizar, pessoal, a gente realmente está acabando a conversa agora, e aí, assim, a gente fechar com chave de ouro, é isso aqui. Os benefícios do e-commerce B2B no seu negócio. Se isso ainda não ficou claro para vocês, agora eu vou colocar estampado na tela para que vocês vejam. A ativação de uma loja virtual permite que você tenha mais aproximação com o seu cliente e seu público comprador. Aquilo que eu havia falado ali atrás, melhora a presença na praça, melhora o atendimento em clientes pequenos, ou seja, você está muito mais próximo do teu cliente. Você vai estar com um pezinho dentro daquele cliente, mesmo quando você não está lá fisicamente. Então, essa parte, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Visibilidade do mix. Gente, como é o caso do amigo aqui que tem 25 mil produtos, é muito difícil você conseguir dar visibilidade do teu mix. Um e-commerce faz isso para você.
Ele ajuda isso. O teu cliente se dá o direito de visitar o teu e-commerce e navegar por seus produtos. Outro ponto é que quando o teu vendedor, ou você mesmo está na rua, está atendendo, você não precisa parar para ficar atendendo o WhatsApp, para responder mensagem, para responder e-mail. E o teu cliente não fica descontente, porque com o e-commerce B2B ele vai fazer o pedido dele sem problema nenhum e você vai lá fechar aquele pedido quando você conseguir, quando você parar. Mas pelo menos o cliente vai ter a segurança de que o pedido dele foi feito. Você vai receber aquele pedido. Então, esteja certo que com o e-commerce B2B você não vai mais precisar ficar saindo do teu dia a dia, saindo do teu atendimento para ir lá e resolver problemas do teu cliente em relação à coleta do pedido. E o segundo, e essa ideia do atendimento inovador e democrático é muito interessante porque, gente, isso é novo. Ou seja, vocês oferecendo isso, obviamente vocês vão ser percebidos pelo cliente como uma empresa inovadora, como um negócio inovador, com alguém que saiu na frente, alguém que está preocupado com atendimento. Então isso ainda é um diferencial, isso ainda é um benefício. Daqui a pouco todo mundo vai ter, porque quem não tiver não vai conseguir jogar o jogo. Mas quem começar a jogar o jogo primeiro, certamente vai jogar melhor daqui para frente. Então quem começa primeiro, certamente toma água limpa, firma o pé e vira referência nesse negócio. E o último benefício, assim como eu falei ali atrás, que é a ideia da aproximação com o seu cliente, uma coisa que tem que ficar clara para vocês. A internet, ela consegue fazer com que você seja presente mesmo quando você não está lá. A democracia do acesso, ou seja, a permissão para que clientes distantes ou clientes pequenos comprem de você, talvez seja um dos melhores benefícios que você vai poder oferecer para a tua carteira. Todo mundo vai ficar feliz. Você vai ficar feliz porque está vendendo mais. O teu cliente vai ficar feliz porque vai ser atendido por uma empresa que ele gostaria de comprar, até então ele não comprava. E a tua representada, a tua indústria, a tua distribuidora também vai ficar feliz porque vai estar vendendo mais. Ou seja, todo mundo ganha com isso. E agora, pessoal, o que eu tinha para passar, eu passei. Nós terminamos o nosso webinar. Mas eu ainda gostaria de mostrar para vocês agora o negócio rodando na prática. Se vocês me permitirem, eu vou abrir aqui uma tela da meus pedidos, eu vou abrir um e-commerce que eu tenho aqui de exemplo, e eu vou mostrar para vocês uma simulação do que iria acontecer, ou do que aconteceria, com quem, de fato, quiser comprar o e-commerce, quando eu, cliente, aqui no caso, eu, cliente, quiser comprar através do e-commerce B2B, o que vai acontecer? Como é que funciona para o cliente lá na ponta? Como é que funciona para o representante, para o vendedor do lado de cá, acessar e visualizar esse pedido? Então vamos lá, pessoal. Eu vou descompartilhar minha tela, vocês vão ver de novo aqui. Que legal. Porra, pessoal, a gente está chegando em... Só para falar para vocês, agora me deu uma folguinha aqui, a gente está chegando em 160 pessoas acompanhando esse webinar aqui. Eu estou nervoso, mas está tranquilo. O conteúdo aqui eu acho que está legal. Espero que vocês estejam gostando. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha tela. Vou compartilhar a minha tela de novo, para que vocês consigam acompanhar aqui eu mexendo na prática. Vamos lá. Pessoal, está aqui, ó. Essa tela que vocês estão vendo é um exemplo que eu fiz, um exemplo bem simplão, de duas coisas que não tem muito a ver, mas é só para ser uma brincadeira. Então, olha só, eu acessei aqui o link www.minharepresentação.meuspedidos.com.br. Isso aqui é só uma brincadeira e, obviamente, que o URL, o caminho, pode ser configurado conforme o negócio de vocês. Eu configurei aqui minha representação para brincar. Essa representação tem duas representadas, a Brinquedos SA e a Cosméticos. Então, eu sou o cliente, estou navegando pela internet, acessei a loja virtual do meu representante, que chama aqui Minha Representação, e vejam vocês que eu logo de cara já consegui acessar, estou vendo os produtos, consigo visualizar o preço não, consigo visualizar a boneca, vejo descrição, vejo informação descritiva, vejo a foto da boneca, consigo dar zoom na foto, enfim, como manda o figurino de um e-commerce. Mas vocês percebam que eu não estou conseguindo comprar, ou melhor, não estou conseguindo ver preço em lugar nenhum. Por mais que eu acesse, por mais que eu veja, por mais que eu clique, eu não vejo preço. E eu não estou vendo preço porque eu não estou logado, eu não me identifiquei ainda para o e-commerce, eu não me identifiquei para a loja virtual. Então, olha só, eu vou clicar no botão comprar aqui dessa boneca, porque eu quero comprar a boneca de pano. Quando eu clico no botão comprar, ele me leva para uma tela de login e senha. Nesse caso aqui em especial, eu já estou fazendo o papel do cliente, sendo que eu já sou um cliente conhecido dessa representação. Então, eu já tenho login e senha. Eu sou um cliente que já tem login e senha.
Se eu não tivesse login e senha, eu ia clicar nesse botãozinho aqui que chama primeiro acesso. E por aqui eu ia solicitar a minha liberação para fazer o acesso e aí sim fazer a compra pelo e-commerce. Como eu disse, nesse caso aqui, eu sou um cliente que já tem login e senha. Então eu posso acessar o catálogo e pronto. Como num passe de mágica, agora sim eu tenho acesso ao preço e eu tenho como comprar a boneca. Eu venho aqui e faço o pedido da boneca. Pedi 5 unidades dessa boneca. Quando eu volto para home, né, para a página principal, agora sim eu tenho todos os meus produtos à disposição. Eu consigo navegar por eles sem problema nenhum. Posso filtrar por representada, pelas categorias de produto que eu tenho, posso navegar por elas sem problema nenhum. E nesse caso aqui, eu vou continuar fazendo minha compra. Além da boneca da boneca de pano, eu vou pedir 2 Emílias. E vejam vocês que o meu carrinho aqui em cima, ele vai incrementando de valor conforme eu vou fazendo o pedido. E vai fazendo o meu pedido sem problema nenhum. E o que acontece? Estou fazendo o meu pedido, sou o cliente fazendo o meu pedido, e agora eu vou trocar o meu chapéu. Eu vou tirar o chapéu de cliente e colocar o chapéu do representante. Como é que o representante consegue ver tudo isso? Será que isso está cegas? O cliente está fazendo isso e o representante não está acompanhando? De jeito nenhum, pessoal. O representante consegue acompanhar em tempo real, o pedido sendo feito. Lembram que eu estava fazendo um pedido aqui, ó, de R$ 189,80. Vejam vocês aqui, ó, a linha do pedido sendo apresentada. O cliente que eu estou simulando, o cliente que eu estou fazendo a brincadeira ali é simplesmente o Walmart, tá? Então eu sou o Walmart fazendo um pedido da representada Brinquedos S.A., dessa representação que chama Minha Representação. Tá aqui o valor, ó, R$ 189,80. Eu tenho 2 tags aqui, que indica em orçamento e B2B em andamento. Essa tag de B2B em andamento indica que o cliente está fazendo sua compra, mas ainda não finalizou a sua compra, ou seja, ele ainda está no processo de compra. E agora eu vou tirar o meu chapéu de representante e vou voltar com o meu chapéu de cliente. Vou continuar aqui, agora como cliente Walmart. Vou pedir mais aqui um quebra-cabeça de 100 peças, 5 unidades. Pronto, ó, R$ 319,30. Legal, eu acho que eu comprei tudo que eu queria comprar. Clico no carrinho, ele apresenta para mim quais são os produtos que eu pedi. Eu ainda tenho a oportunidade de vir aqui e alterar alguma coisa ou excluir alguma coisa como cliente, mas aqui entra a segunda etapa, que é extremamente importante do e-commerce B2B, que é o checkout. Ou seja, não é nesse momento que o cliente paga. No e-commerce B2B, no relacionamento que você tem com o teu lojista, com o teu distribuidor, com o teu comerciante, ele não te paga na hora que ele fecha o pedido. E no e-commerce funciona desse mesmo jeito. Na hora que ele vier aqui e clicar no botão concluir orçamento, o máximo que ele vai fazer é mandar um recado para o vendedor. Ele vai dizer assim, ó, favor entregar antes da Páscoa. Vou pagar em 15 dias. Pronto. Estou mandando um recado para o meu representante, para o meu vendedor, para quem me atende. Então eu venho aqui, envio o orçamento. No momento em que eu clico no botão enviar orçamento, o e-commerce B2B dispara 2 e-mails. Um e-mail para o cliente, avisando que o pedido foi registrado e em breve alguém entrará em contato com ele, e um e-mail para o representante, avisando que o cliente Walmart acabou de fazer um pedido no e-commerce B2B e que ele tem que tomar uma providência. Ora as bolas, como é essa providência? Essa providência é fácil. Ele vai acessar a plataforma da Meus Pedidos e vai ver agora aqui que o cliente Walmart não está mais com B2B em andamento. Agora ele está com B2B verdinho, indicando exatamente que o cliente finalizou a sua compra pelo e-commerce B2B, mas ele ainda tem status de orçamento. Exatamente porque nesse momento o representante ou o vendedor tem a oportunidade de clicar nesse orçamento, verificar quais são os produtos que esse cliente pediu, e aqui existe aquela oportunidade que eu falei para vocês antes, que é de vir aqui dizer, puxa vida, mas ele normalmente compra também a massa de modelar, e dessa vez ele não comprou. Será que ele esqueceu? Pega o telefone, dá uma ligadinha para o seu cliente, só, estou vendo seu produto, seu pedido aqui, você esqueceu de pedir a massa de modelar, o que aconteceu? Pá, ele vai dizer, esqueci, coloca 2 unidades para mim. Poxa, tá fácil. Vem aqui o representante, coloca as 2 unidades, ó, tá dando 339,10, tá fechado? Ele faz, mas dá aquele descontinho que você sempre me dá. Legal, ó, dá 3% de desconto, 328,90, fechou? Fechou, me manda um e-mail com esse pedido. Legal, ué. Venho aqui, disparo um e-mail para quem eu quiser, henderson@gmail, por exemplo. Disparei o e-mail com o formulário do pedido. Aqui está o formulário do pedido que o representante está enviando para o cliente.
E aí, pronto. Venho aqui, ele falou que vai pagar em 15 dias, né? Pronto, ó, tá aqui. Fecho em 15 dias, venho aqui e firmo o pedido. Feito. Um pedido que entrou pelo e-commerce B2B, parou na fila de atendimento do representante, o representante foi avisado por e-mail, ou avisado assim que ele acessa a plataforma da Meus Pedidos, e pronto, ele vai receber aquele pedido na sua caixa de entrada, vai finalizar a sua venda, negociar com o cliente a finalização da venda, firmar o pedido e acabou. Ou seja, um cliente faz o pedido no e-commerce, entra para a linha de atendimento, o representante atende, fecha e segue a vida. Então, eu tenho condições de oferecer isso para qualquer cliente. O cliente vai acessar o meu endereço. Eu aqui, como eu disse, chamei de minha representação.meus pedidos. Mas podia se chamar aqui, ó, o Zé Ricardo já falou aqui, ó, efetuar.com.br. Podia ser isso. Podia ser, por exemplo, efetuar.meuspedidos.com.br. Se tiver alguém aqui que é nosso cliente da Meus Pedidos que está assistindo e já tem o seu e-commerce B2B ativo, quiser colocar aqui no chat, eu abro para o pessoal ver, para que você consiga mostrar seu produto e ver como é que você está usando o seu produto aqui também. Então, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês, eu acho que consegui. Passei por todos os passos que eu queria ter passado, falei do e-commerce B2B, falei das diferenças, colocamos a mão na massa, passamos 5 minutos do prazo que eu falei que ia passar, mas eu encerrei.